Olá, começa agora o Passo Educando em Casa. É uma parceria da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, da Secretaria de Educação, CEMED e a TV Alternativa. Esta é uma forma de levar até você, estudante luminense, o ensino de qualidade. Eu desejo a você, aluno e aluna de Paço do Lumiar, desejo a você, professor, uma boa aula. Eu espero que vocês, de fato, aproveitem esse momento. De junho e julho, nós estaremos todas as manhãs e todas as noites aqui na TV Alternativa. Com tudo isso, nós queremos agradecer por este momento de educação novo, alternativo em Paço do Lumiar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, tá? Professor Diego. Eu sou professor da Rede de Educação Municipal de Paço do Lumiar. E hoje a gente vai estar começando uma série de aulas para não termos muitos atrasos, né, com relação ao conteúdo e às nossas atividades educacionais por conta dessa questão sanitária da pandemia. Tá? A minha componente curricular é ciências, tá? Então a gente vai estar falando um pouco aí de ciências para vocês. O nosso público, as nossas aulas elas estão sendo pensadas aí para o ensino fundamental maior, tá? E para o EJAI, tá? Para a educação de jovens, adultos e idosos. E hoje nós vamos começar falando um pouco sobre epidemias e pandemias, né? História e ciência. É importante a gente falar um pouco de história dentro da ciência, porque sem conhecer a história, a gente não consegue entender a ciência, tá? E a ciência, ela influencia muito os eventos históricos. Então, para a gente entender o que a gente está passando hoje, tá? Então, vocês estão vendo aí que a gente está vivendo uma situação aí de pandemia, né? A Covid-19 que está atacando, né? Acometendo muitas pessoas estão ficando doentes. Então, a gente vai entender um pouco a dinâmica das epidemias e das pandemias ao longo do tempo, né? Ao longo do nosso tempo histórico. E no final aí da aula a gente vai falar um pouco do porquê a gente está vivendo esta pandemia, certo? Então, hoje nós vamos estar trabalhando especificamente a diferença entre surto de doenças, epidemia e pandemia. As pandemias na história da humanidade, as pandemias elas não são algo novo, né, para o nosso conhecimento. E a pandemia de Covid-19 especificamente, que é a doença causada por esse tipo de coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que está acometendo as pessoas. Tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre o que é um surto de uma doença. O surto de doença é quando uma doença afeta de forma inesperada, ou seja, é quando a doença ela aparece, tá? De uma forma que a gente não espera, né? Várias pessoas ficam doentes ao mesmo tempo em um determinado lugar ou em locais próximos entre si. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, em um surto de doença, a gente vai estar pensando em uma doença que vai atingir várias pessoas ao mesmo tempo em um espaço geográfico pequeno, tá? Em uma localidade pequena. Eu tenho aqui na figura um mapa de Paço do Lumiar, de uma parte de Paço do Lumiar, compreendendo ali a região do Lima Verde, Maiobão, né? Aqui o Conjunto Tambaú e as adjacências. E imaginem que nesse espaço aqui, pode passar, por favor? A gente tenha um surto, tá? O aparecimento súbito, né, de surpresa, da febre amarela. Tá? Então, essas duas figuras aqui, ó, são a representação do vírus da febre amarela. E aí apareceu 50 casos aqui no Residencial Pirâmide e 50 casos aqui no Parque Jaguarema. Então, aqui eu estou exemplificando para vocês, né, o surto de uma doença. Então, quando várias pessoas, por exemplo, em Paço do Lumiar, em alguns bairros de São Luís, por exemplo, elas gripam, a gente está falando de um surto de gripe, tá? São poucas pessoas, mas são vários casos de uma doença que apareceu ali subitamente, tá? Então a gente diz que uma doença ela está em surto quando ela aparece em um espaço geográfico pequeno e ela atinge várias pessoas, tá? Então é comum a gente ouvir falar de surto de gripe, recentemente tivemos um surto de sarampo no Sudeste, que é uma doença considerada como não existente mais por conta da vacinação, mas infelizmente a gente teve alguns surtos dessa doença, tá? E quando um surto de uma doença, ela
acontece de uma forma muito ampla, tá? A gente chama esse surto de epidemia, tá? Então, a epidemia ela vai ser um grande surto de doença, tá? Que vai se espalhar por várias cidades, vários estados ou mesmo por um país inteiro. Então, as epidemias, elas são como se fosse um surto de doença, mas num espaço geográfico bem maior. Então, ao invés da gente ter bairros dentro de uma cidade que estão tendo casos súbitos de uma doença, na epidemia a gente vai ter os casos espalhados por uma grande zona geográfica, tá? Então, eu tenho aqui 2 mapas, tá? O primeiro mapa é o mapa da ilha do Maranhão, né? Da ilha que compreende os 4 municípios que ficam aqui na ilha de São Luís, como a gente também conhece, tá? E aí eu tenho São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar aqui. E aí nós temos, né, vários pontos de vírus da febre amarela, indicando que a gente tem uma epidemia de febre amarela em várias cidades aqui da Ilha do Maranhão, tá? Então, aqui é um exemplo de epidemia em um espaço geográfico pequeno, mas que vai ter, né, já uma relevância que vai passar as fronteiras de uma só cidade. Já nesse outro mapa aqui, a gente vai ter aqui o mapa da América do Sul, né, parte da América do Sul, com o Brasil aqui, tá? E aí eu vou ter casos de febre amarela em estados como Maranhão, o Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá. Então, eu tenho vários casos de febre amarela, tá? Distribuídos em vários estados do país. Então, aí eu vou ter uma epidemia, porque eu vou estar tendo vários casos de uma doença que está acometendo várias pessoas. Foi como mais ou menos aconteceu o começo da pandemia que a gente vive hoje. Era uma doença que estava inicialmente afetando só a China e aí depois ela se espalhou para os outros países. Enquanto ela não saía da China, a gente considerava ela uma epidemia, tá? Agora, a partir do momento que ela se alastrou, a gente começa a falar em pandemia. Então, a pandemia, ela vai ser o caso de uma doença que vai se espalhar por um espaço geográfico muito grande. Então, a gente vai ter vários continentes, tá? Vários países em diferentes continentes sendo afetados pela doença. Então, eu tenho aqui um mapa mundi, tá? Mostrando todos os continentes, e eu tenho aqui, ó, o esquema do vírus, tá? Da Covid-19, que é um tipo de coronavírus, tá? O nome desse vírus a gente chama de SARS-CoV-2, tá? Como está escrito ali. A gente diz que é SARS-CoV-2 porque ele é o segundo tipo de coronavírus, tá? Que vai estar causando, tá? Vários casos aí de gripe, né? O SARS-CoV foi um vírus que em 2003 causou vários casos de gripe também, mas não chegou a ser decretado uma pandemia, tá? Então, uma pandemia, a gente vai ter aqui vários casos de uma doença que vai estar afetando muitos continentes, tá? E a pandemia, ela também é caracterizada por doenças que não são conhecidas, tá? Até então, até elas surgirem, como é o caso aí da Covid-19. É uma doença nova para a ciência, por isso que nós não temos ainda um tratamento ou uma prevenção, e ela tem esse status de pandemia porque ela se alastrou muito rapidamente por todo o mundo, certo? Então, quando você ouvir falar em surto de doença, em epidemia e em pandemia, a gente está falando da distribuição geográfica de uma doença em relação ao alcance dela, tá? Então, se você tem vários casos de uma doença em um local pequeno, tá? Em poucos locais dentro de uma cidade, a gente fala de surto, tá? Então, um surto de gripe, um surto de febre amarela, tá atingindo ali pequenos bairros, tá? Uma epidemia, ela já afeta uma região geográfica maior, tá? E uma pandemia, ela vai ultrapassar as fronteiras de países e afetar vários continentes, e a pandemia, geralmente, ela é causada por doenças que são novidades para a ciência, tá? Doenças que a ciência ainda não conhece, e aí tem todo esse trabalho de estar pesquisando para a gente conhecer a doença, para propor estratégias de tratamento e de prevenção dessa doença.
Só que a gente, se a gente for procurar aí na história da humanidade, a gente vai ver que pandemias e epidemias, elas não são limitadas, não estão limitadas ao nosso presente, tá? E infelizmente a gente esquece de ações que os antigos descobriram e realizaram para tentar mitigar, para tentar diminuir o prejuízo dessas epidemias e pandemias, tá? Então, as epidemias e pandemias, elas são vivenciadas pelos seres humanos desde a antiguidade. A gente tem relatos, tá, de epidemias e pandemias desde as primeiras civilizações humanas. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, um exemplo de epidemia que dizimou Atenas, tá, lá na antiguidade, conhecida como a peste de Atenas. Ela foi relatada por um historiador chamado Tucídides, tá? E uma coisa curiosa, né, que é um padrão que a gente vê ao longo do tempo, é que as epidemias e as pandemias, elas seguem um fluxo migratório, ou seja, quando uma população humana ela sai de um lugar para outro, ela está migrando. E aí, nesse trajeto, ela pode levar várias doenças de um local para o outro, de uma população humana para outra, tá? Então, na peste de Atenas, uma doença desconhecida para os gregos naquela época, ela surgiu ali no porto de Atenas, né? E imaginem que um porto é um local onde a gente tem chegada e saída de pessoas, né? Como a gente observa aqui, por exemplo, no ferryboat, na Ponta da Espera, uma entrada e saída de gente, né, o tempo todo. Então, lá na antiguidade, o pessoal viajava de barco e eles tinham esse movimento de pessoas. E aí eles notaram que a doença ela começou ali no porto e dizimou grande parte da população, tá? E era uma doença que hoje acredita-se que tenha sido ou febre tifoide, que é uma doença causada por bactéria em locais contaminados com sujeira, ou tifo, que é uma doença causada por piolhos e ácaros que pode ser transmitida para os seres humanos, tá? Mas como naquela época a gente não tinha um relato de sintomas e um conhecimento da medicina como a gente tem hoje, a gente não tem certeza de qual doença foi. E as pessoas, elas em 3 dias, elas morriam de uma doença desconhecida que causava febre, dor de cabeça, a garganta inflamava e a pessoa ficava sem falar e às vezes podia colocar sangue, né, pela boca por conta da inflamação e terminava morrendo com várias pústulas, várias feridas, tá, pelo corpo. E então é um dos primeiros registros de uma epidemia que a gente tem na história. A outra pandemia, essa foi uma pandemia mesmo, porque ela atingiu vários países do mundo que a gente conhecia na época como habitado, que era a Europa, a Ásia, tá? Que é a peste bubônica, tá? Antigamente era conhecida como peste negra, mas é um termo que já está em desuso por conotar racismo, tá? Então a gente fala peste bubônica, tá? É uma doença que teve o seu ápice ali na Idade Média, entre 1347 e 1353, tá? Chegou a dizimar quase 1/3 de todos os seres humanos que viviam ali na Europa. Embora a gente tenha registros dessa doença antes dessa época aqui, né, de 1347 a 1353, sempre associados a rotas de comércio. Então, naquela época, as pessoas viajavam muito para vender seus produtos, né, tecidos, especiarias, de uma cidade para outra. Então, quando as rotas de comércio ali no Mediterrâneo, aquela região ali de Portugal, Espanha, Itália, até o Oriente Médio, elas foram estabelecidas, né, a doença ela viajava por todo aquele lugar e se espalhava rapidamente. Então, ali a gente tem um exemplo de migração, né, influenciando a disseminação, o espalhamento de uma doença, tá? E embora o pico da doença tenha sido ali entre 1347 e 1353, a gente teve vários surtos e epidemias, tá, durante a Idade Moderna também. Então, a gente tinha surtos dessa doença, ou seja, a doença aparecia em cidades bem localizadas, né, Londres, Amsterdã, Lisboa, Madrid, e essa doença ela aparecia, matava muita gente e desaparecia. E aí, dali uns 100 anos, aparecia e desaparecia de novo. Então, eu tinha vários surtos. Às vezes, esses surtos viravam epidemias e, às vezes, chegavam a virar pandemias, tá?
A partir do final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, os surtos, eles diminuíram, tá? E os sintomas, tá, da peste bubônica durante todo esse tempo, eles eram parecidos. Então, a doença, ela causava bulbos, tá, que ficavam cheios de secreção, tá? E esses bulbos, essa secreção desses bulbos, ela era altamente contagiosa, então qualquer um que entrasse em contato com essa secreção poderia adoecer, tá? As regiões onde a gente tem os linfonodos, tá? Que são regiões que produzem células de defesa do corpo, elas ficavam inflamadas, então a gente tinha ínguas, tá? Que apareciam principalmente na região do pescoço, nas virilhas e embaixo do braço, tá? Então, essas ínguas, elas inchavam e produziam essa secreção, febre, vômito, tá? E é uma doença que é facilmente transmitida também pelo ar quando ela acomete os pulmões, tá? Então, as bactérias do gênero Yersinia, que são essas bactérias aqui, tá? Elas viviam em ratos, e aí quando a pulga se alimentava do sangue do rato e aí picava um ser humano, ela transmitia essa doença. E como naquela época as pessoas viviam amontoadas, era muito fácil a transmissão de uma pessoa para outra, tá? Além disso, as condições de higiene, elas eram muito precárias. Então as pessoas, elas não tinham noção de tomar banho com frequência, de lavar os alimentos, de limpar os locais. Então isso terminava acumulando muitos ratos. E esses ratos, né, cresciam em número, e as pulgas também cresciam junto, porque elas iam ter aí muito alimento, né, muitos ratos para sugar o sangue, e terminavam disseminando essa doença, tá? E as pessoas, elas passaram a perceber que quando a gente tinha uma concentração muito grande de mau cheiro, as pessoas, elas passavam a adoecer mais. Então, elas passavam a se isolar, né, para tentar evitar que o mau cheiro, né, que mais para frente foi chamado de miasma, né? Então o miasma era o mau cheiro das coisas podres e dos cadáveres. Esse miasma, elas acreditavam que ele causava doença, tá? Então as pessoas, quando adoeciam, elas eram isoladas, e só os médicos que passaram a utilizar essas máscaras aqui da figura, tá? Que eram os médicos da peste, porque eles usavam essas máscaras justamente para conseguir tratar das pessoas, junto com essa vara aqui, ó. Então eles não chegavam perto também dos pacientes, justamente porque eles não poderiam entrar em contato com os odores que esse paciente estava liberando, justamente para evitar a doença. Então vejam que a gente não fala ainda, né, no contexto da Idade Média e Moderna, de micróbios, de bactérias, de vírus, porque a gente ainda não sabia do conhecimento, né, da existência desses micro-organismos, tá, desses seres que a gente não consegue ver a olho nu. Então, a gente acreditava em miasmas, né, que eram os cheiros que causavam as doenças. Essas máscaras, elas eram feitas de madeira e couro e eram forradas com ervas, justamente para evitar que os cheiros ruins acometessem os médicos, né, entrassem em contato com os médicos e eles adoecessem. E eles sempre faziam os exames nos doentes com essa vareta aqui. Então eles não chegavam perto dos doentes justamente para evitar a contaminação. Então já aí, né, na Idade Moderna, já começa a haver uma noção de que você tratar do ambiente para que ele não fique mal cheiroso, para que ele não acumule sujeiras, poderia ser uma forma de você evitar doenças, né? Que já é a noção que a gente tem hoje, por exemplo, de ter saneamento básico nas casas, tá? Nas cidades. Então, você já ouviu falar de saneamento básico? Toda vez que a gente fala de água encanada, de coleta de lixo, de encanamento para esgoto, a gente está falando de saneamento básico. São condições de salubridade, de ambientes saudáveis para que a gente possa habitar e evitar doenças, tá? Então, a peste bubônica foi uma das maiores epidemias da humanidade, e elas atingiram todas as classes sociais da época, de trabalhadores rurais do campo até a nobreza e o clero. E aí foi uma época também que houve muitas mudanças sociais impactadas por conta do número de mortes, tá, dessas pessoas.
E aí a gente tem tudo isso documentado em eventos históricos. Então a noção de quarentena surgiu nessa época, né? Os navios eles eram postos em quarentena quando eles chegavam dos locais para evitar essas doenças. As pessoas se isolavam quando tinham epidemias para evitar que o contágio ocorresse de forma rápida entre as pessoas. E a última pandemia que a gente tem conhecimento foi em 1918 e 1919, tá? Que foi uma pandemia de gripe espanhola, que, embora tenha esse nome, ela provavelmente surgiu nos Estados Unidos. E por conta da Primeira Guerra Mundial, né, que estava ocorrendo nesse período aqui, as viagens elas estavam muito grandes, elas estavam muito frequentes. E aí, essas viagens frequentes, elas facilitaram a movimentação do vírus da gripe espanhola pelo mundo. E essa gripe matou cerca de 50 milhões de pessoas, tá? E ela também influenciou bastante na Primeira Guerra Mundial por conta, né, desse número de mortes. Eu tenho aqui uma foto do Gazeta de Notícias, um jornal carioca do Rio de Janeiro, tá? Mostrando que o Rio é um vasto hospital e falando, né, das mortes, dos acometimentos de pessoas que adoeceram dessa pandemia, tá? Dessa doença nessa pandemia. Então, a gente tem aqui um exemplo de documento, né, mostrando aqui como as pessoas estavam sendo afetadas por essa doença, né, aí no Rio de Janeiro. Então, até o final do século XIX, médicos e cientistas acreditavam que as doenças eram causadas por miasmas, como eu falei anteriormente, que era o cheiro podre da sujeira e dos cadáveres que se espalhavam pelo ar. Por isso, durante a pandemia de peste bubônica, os médicos usavam essas máscaras aqui, né, para se proteger dos cheiros ruins. E aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, pessoas doentes e uma pessoa passando perto delas e cobrindo o nariz para evitar entrar em contato com esses miasmas, tá? Só que, ali no final de 1800, né, em 1892, surgiu a teoria microbiana, tá, que buscava afirmava que os micro-organismos eles eram as causas das doenças. E essa teoria ela ganhou força com o advento do microscópio, tá? Então os microscópios eles permitiram que os cientistas eles conseguissem visualizar bactérias, protozoários e os vírus mais tardiamente, quando surgiu o microscópio eletrônico, que é um microscópio mais potente, porque os vírus eles são muito pequenos, são seres muito pequenos. E atualmente a gente está vivendo aí uma pandemia, né, a pandemia de Covid-19, que a Organização Mundial da Saúde ela decretou como pandemia a partir de março, justamente porque ela espalhou-se pelo mundo rapidamente, tá? É uma doença causada por um vírus novo para a ciência, que é o SARS-CoV-2, que pertence ao grupo dos coronavírus, que são vírus encontrados em mamíferos e aves, tá? Principalmente em morcegos. Já existem várias cepas desse vírus aí descobertos principalmente em morcegos, tá? E, como eu falei, a ciência ela está aí para desvendar os fatos a respeito dessa doença, então é importante a gente ouvir os cientistas para conseguir, né, tratar dessa crise causada pela pandemia e mitigar os seus danos, porque a gente sabe que essa doença ela vai se espalhar rapidamente e ouvir a ciência é importante para evitar que o número de mortes ele seja muito alto, né? Então, nesse momento que a gente não tem um tratamento e uma cura para a doença, nenhuma prevenção eficaz, o isolamento social é a nossa principal forma de evitar adoecer e aí evitar mais mortes, tá? Hábitos de higiene são importantes, a gente vai ver aí nas próximas aulas por que é muito importante lavar as mãos, por que a gente insiste em lavar as mãos, tá? Mas é importante que a gente lave as mãos com frequência, que a gente limpe qualquer objeto que venha da rua para dentro de casa, né? Higienize com álcool em gel ou mesmo lave com água e sabão. Evitar contato íntimo com as pessoas também é uma forma de evitar o contágio, porque a principal forma de contágio aí é com a saliva que sai quando a gente está falando, quando a gente tosse, quando a gente espirra. Então, essa saliva, se você não tiver um contato íntimo com a pessoa, não está próximo dela, você reduz o contágio. Essas gotículas de saliva elas podem não chegar em você, então aí você fica mais protegido, tá?
é importante buscar médicos em caso de dúvidas ou se você estiver se sentindo mal, porque a medicina ela é pautada na ciência, então nunca se automedique, sempre procure uma opinião médica. Fique em casa para praticar o isolamento social, se você puder, tá? É essencial que você evite contato com as pessoas para que você proteja a você mesmo e as outras pessoas. E é importante, né? Eu falei muito da história das doenças aqui nessa aula, por quê? Porque informação é poder. Se a gente conhece o passado, a gente entende o presente e se prepara para o futuro. Então, se você estiver bem informado, você consegue se proteger e proteger a quem você ama, tá? E por fim, é importante que a gente tenha cooperação. Veja que eu falei que as pessoas lá na Idade Média elas já percebiam a noção de que é importante você se isolar quando está acontecendo um surto, uma epidemia ou uma pandemia, porque aí você evita de adoecer, tá? Então, quanto mais a gente cooperar, mais rápido essa situação crítica ela vai, né, ser mitigada e passar. E o número de pessoas mortas vai ser menor, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção, tá? Então, já finalizando aqui, né, umas sugestões de atividades que eu trago para vocês. Tente fazer um pequeno texto para você exercitar tanto a escrita, ou então faça um esquema com informações para que você tenha aí um roteiro para seguir, né, para revisar esses conteúdos. E tem um livro no site aqui, Objetivo Portal, que fala do coronavírus de uma forma muito simples. Então, você pode estar baixando nesse site aqui, tá, com explicações a respeito da doença, dos sintomas e da prevenção. E eu também queria destacar aqui para vocês se lembrarem que a educação é poder. Poder para proteger a si mesmo, tá, e aos outros, tá? E, se puder, fique em casa, tá? É o que você pode fazer de melhor agora para se proteger e proteger os outros, tá? E, finalizando mesmo, a gente tem aqui as referências das figuras que eu utilizei na aula, tá? E a literatura consultada, tá? E, reforçando mais uma vez, fique em casa. Certo, gente? Então, eu agradeço a atenção de vocês, tá? A gente vai estar aí seguindo com algumas aulas de ciências também aí mais para frente, então fiquem ligados nas próximas aulas que a gente vai estar produzindo e apresentando para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e fiquem bem, fiquem em paz. Obrigado.